Um estagiário humilhado todos os dias pelo chefe arrogante. Mas o que esse chefe não sabia é que estava cometendo o maior erro da vida dele. Porque aquele estagiário guardava um segredo que estava prestes a explodir na cara dele da pior forma possível. O que aconteceu quando a verdade veio à tona deixou o chefe em choque total, de joelhos, implorando. E toda a empresa testemunhou essa reviravolta épica. Antes de você descobrir o que aconteceu, me conta, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora vem comigo que essa história vai te deixar de queixo caído. O sol da manhã entrava pelas janelas espelhadas do edifício corporativo da Silveira Enterprises, uma das maiores empresas de tecnologia do país. No 23º andar, Diego caminhava pelos corredores com sua mochila surrada nas costas e um crachá temporário pendurado no pescoço. Seus tênis desgastados contrastavam com o piso de mármore reluzente, e sua calça jeans simples destoava dos ternos impecáveis que circulavam ao seu redor. Mais um estagiário pobre querendo se dar bem, murmurou a recepcionista ao vê-lo passar, sem se dar ao trabalho de baixar a voz. Sua colega riu discretamente, ajeitando o colar de pérolas enquanto observava Diego se afastar. Diego fingiu não ouvir, acostumado com esse tipo de julgamento superficial. Aos 23 anos, ele havia aprendido que algumas batalhas não valiam a pena lutar, especialmente quando se tinha objetivos maiores em mente. Seu propósito ali era simples e claro: aprender o negócio de dentro para fora, do chão de fábrica aos escritórios executivos, sem privilégios ou atalhos. Uma exigência inegociável de seu pai, Ricardo Silveira, fundador e CEO da empresa que levava seu sobrenome. Você precisa conhecer cada departamento, cada função, cada desafio que nossos funcionários enfrentam, seu pai havia dito 6 meses antes, em uma conversa séria na biblioteca de casa. Quando você assumir meu lugar, e isso vai acontecer eventualmente, não quero que seja apenas mais um herdeiro mimado que assina papéis sem entender como a empresa realmente funciona. Você precisa suar, sofrer, aprender na prática. Por isso, Diego havia se inscrito no programa de estágio usando o sobrenome da mãe, Santos, e omitindo cuidadosamente qualquer referência à sua verdadeira identidade ou conexões familiares. Ninguém na empresa sabia quem ele realmente era, exceto o próprio Ricardo e Dona Marta, sua assistente executiva de extrema confiança que trabalhava com ele há mais de 20 anos. Você deve ser o novo estagiário do programa de desenvolvimento, disse uma voz feminina e amigável. Uma jovem de óculos de armação moderna e sorriso simpático estendeu a mão. Sou a Mariana, analista de recursos humanos. Bem-vindo à equipe de desenvolvimento de produtos. Deixa eu te levar até sua estação de trabalho e te apresentar ao time. Enquanto caminhavam pelos corredores elegantes, Mariana explicava animadamente a estrutura do departamento, os projetos em andamento e a cultura da empresa. Você vai trabalhar diretamente sob supervisão do Rodrigo Mendes. Ele é o gerente sênior de desenvolvimento e, bem. Ela hesitou visivelmente, escolhendo as palavras com cuidado diplomático. Ele é bem exigente com sua equipe. Tem padrões muito altos. Mas se você se esforçar, mostrar dedicação e mantiver a cabeça baixa, vai aprender muito. Ele conhece o negócio como ninguém. Diego assentiu, absorvendo cada informação e observando atentamente o ambiente ao redor. Cubículos organizados com perfeição quase obsessiva, telas de computador piscando com linhas intermináveis de código, o burburinho constante de reuniões em salas de vidro onde pessoas gesticulavam intensamente apontando para gráficos e apresentações. Era exatamente o tipo de experiência prática e imersiva que ele precisava para compreender verdadeiramente o funcionamento da empresa. Ah, e mais uma coisa que você deveria saber, Mariana adicionou em voz conspiradoramente baixa, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. O Rodrigo é sobrinho do fundador da empresa, do próprio Ricardo Silveira. Ele, digamos que gosta bastante de lembrar isso às pessoas quando conveniente. Faz parte do sobrenome dele também, Mendes Silveira. Entende? Diego sentiu um aperto no estômago, mas manteve a expressão neutra e interessada. Entendo. Obrigado pelo aviso. O que Mariana não sabia era que Rodrigo era primo de segundo grau de Diego, filho de uma tia distante que havia se casado com o Mendes. Eles haviam se encontrado apenas algumas vezes em reuniões familiares formais durante a infância, e Rodrigo certamente não o reconheceria agora, anos depois, vestido como um estagiário comum.
Rodrigo Mendes Silveira recostou-se languidamente em sua cadeira executiva de couro italiano legítimo, examinando Diego da cabeça aos pés com um olhar de desdém mal disfarçado que beirava o desprezo. Aos 35 anos, ele cultivava meticulosamente uma imagem de executivo bem-sucedido e poderoso, terno Armani impecável em tom carvão, relógio Rolex Submariner brilhando no pulso, cabelo perfeitamente penteado para trás com gel importado da Suíça, sapatos Oxford que provavelmente custavam mais que o aluguel mensal de Diego. Então você é o estagiário que me enviaram desta vez, disse com voz arrastada, sem fazer o menor esforço para se levantar e cumprimentá-lo adequadamente. Nem sequer ofereceu a mão. Diego Santos, correto? Me diga, de qual universidade de segunda categoria você vem? Deixa eu adivinhar, alguma federal esquecida por Deus? Diego engoliu o orgulho que ameaçava explodir. Universidade Federal, sim senhor. Estou no último ano de engenharia de produção, com foco em gestão de operações e logística. Rodrigo soltou uma risada seca e cruel, olhando para o teto como se compartilhasse uma piada particular com o universo. Federal. Claro, como eu poderia esperar algo diferente? Bem, jovem, aqui na Silveira Enterprises temos padrões muito, mas muito altos. Não sei exatamente como você conseguiu enganar o RH e passar no processo seletivo, provavelmente alguma cota social ou programa assistencialista, mas já que está aqui e eu sou obrigado a te aturar, vamos ver do que você é realmente capaz. Embora eu já tenha minhas suspeitas. Ele jogou despreocupadamente uma pilha enorme de documentos sobre a mesa, fazendo alguns papéis voarem e caírem no chão. Esses são relatórios de produção, análises de eficiência e métricas operacionais dos últimos 6 meses. Quero que você organize absolutamente tudo por data, crie planilhas comparativas detalhadas com gráficos e análises, identifique tendências e anomalias, e me entregue um relatório executivo completo até o final do dia de hoje. E não me venha com desculpas patéticas sobre ser seu primeiro dia ou não ter recebido treinamento adequado. Se você não consegue fazer um trabalho relativamente simples como esse, então claramente não serve para trabalhar em uma empresa de verdade como a nossa. Diego pegou os documentos cuidadosamente, notando que havia pelo menos 500, talvez 600 páginas. Um trabalho realista que levaria no mínimo 3 ou 4 dias para ser executado com qualidade, não meras horas. Entendido, senhor. Vou fazer o meu melhor e entregar o trabalho com a maior qualidade possível dentro do prazo. Seu melhor, meu caro estagiário, provavelmente não é nem remotamente bom o suficiente para os padrões que exigimos aqui, mas vamos ver até onde sua mediocridade consegue chegar, Rodrigo respondeu com veneno na voz, voltando abruptamente sua atenção para a tela do computador em um gesto eloquente e deliberado de desmissão. Ah, e Diego? Uma coisa importante. Aqui na minha equipe, estagiários usam aquela sala minúscula lá no fundo, ao lado do depósito de suprimentos. Não quero ver você circulando pela área principal, atrapalhando o trabalho de profissionais de verdade ou tentando puxar conversa. Você está aqui exclusivamente para trabalhar e obedecer ordens, não para fazer amiguinhos ou networking. Compreendeu perfeitamente. Sim, senhor, Diego respondeu, mantendo a voz firme apesar da humilhação. Enquanto Diego se dirigia para a pequena sala claustrofóbica e sem janelas que serviria como seu posto de trabalho pelos próximos meses, ele ouviu perfeitamente Rodrigo comentar em voz alta e proposital com um colega que passava. Esses estagiários de universidade pública, Rafael, francamente, sempre acho que a empresa está fazendo caridade barata. Mas o tio Ricardo insiste religiosamente nesses programas ridículos de inclusão social e responsabilidade corporativa. Marketing, você sabe como é. Temos que fingir que nos importamos com essa gente. Diego apertou os punhos dentro dos bolsos da calça, sentindo as unhas cravarem nas palmas, mas forçou-se a manter a expressão absolutamente neutra. Ele sabia intelectualmente que esse tipo de atitude elitista e preconceituosa existia no mundo corporativo, mas experimentar na própria pele, ser o alvo direto, era completamente diferente de ler sobre discriminação em artigos acadêmicos. Ainda assim, ele tinha uma missão clara a cumprir, e nenhum primo arrogante iria fazê-lo desistir. As 2 semanas seguintes foram um teste brutal e implacável de paciência, resiliência psicológica e determinação para Diego. Rodrigo parecia ter feito da sua missão pessoal e obsessiva tornar cada minuto da vida do estagiário um verdadeiro inferno corporativo meticulosamente planejado. Todas as manhãs, invariavelmente antes das 8 horas, havia uma nova pilha impossível de tarefas esperando na mesa acanhada de Diego,
sempre acompanhada de prazos absurdamente curtos e instruções deliberadamente vagas. Bom dia, estagiário, Rodrigo dizia sempre com um sorriso falso e malicioso que não chegava aos olhos. Preciso urgentemente que você analise em profundidade esses 300 contratos complexos de fornecedores internacionais, identifique todas as cláusulas potencialmente problemáticas ou que representem riscos legais, faça um resumo executivo de cada um e prepare uma apresentação consolidada. Para hoje às 5 em ponto, obviamente. Sem atrasos. Ou então, em outro dia típico, Diego, o café gourmet da minha sala acabou novamente. E já que você inevitavelmente vai até a copa, aproveita essa oportunidade e limpa completamente a máquina de café expresso. Está absolutamente nojenta, ninguém faz a manutenção direito nesta empresa. Ah, e depois organiza a sala de reuniões do terceiro andar, está uma bagunça deplorável. Mas o pior, o que realmente corroía a dignidade de Diego, não eram as tarefas degradantes ou a carga de trabalho impossível e desumana. Era a humilhação pública calculada e sádica. Rodrigo fazia questão absoluta de repreender Diego violentamente na frente de toda a equipe reunida, sempre encontrando algo para criticar ferozmente, mesmo quando o trabalho estava impecável. Você honestamente chama isso de relatório profissional? Ele gritou teatralmente certa vez, jogando papéis dramaticamente no chão na frente de pelo menos 15 colegas constrangidos durante uma reunião. Minha sobrinha de 12 anos faz trabalhos de escola infinitamente melhores que essa porcaria. Refaça absolutamente tudo do zero. E da próxima vez, por favor tente usar esse cérebro que você presunçosamente afirma ter na sua cabeça. As outras pessoas do departamento reagiam de formas variadas e reveladoras. Alguns, como Mariana do RH e o desenvolvedor Pedro, ofereciam apoio discreto mas genuíno quando podiam, um café extra deixado anonimamente na mesa, palavras sussurradas de encorajamento nos corredores, expressões de solidariedade. Outros simplesmente desviavam o olhar desconfortavelmente, claramente incomodados mas com medo justificado de se tornarem o próximo alvo da fúria de Rodrigo. E havia aqueles que riam abertamente junto com Rodrigo, bajulando servilmente o sobrinho poderoso do dono da empresa, esperando migalhas de aprovação. Sinceramente não entendo por que você aguenta tudo isso calado, disse Mariana com preocupação genuína durante o almoço solitário na lanchonete movimentada da empresa. Você tem todo o direito de denunciar formalmente isso ao departamento de compliance. O comportamento dele é claramente abusivo, constitui assédio moral. Temos políticas rígidas contra isso, pelo menos no papel. Diego deu de ombros casualmente, mastigando seu sanduíche simples de queijo. Preciso muito desse estágio para me formar. E além disso, já vi coisa bem pior na vida, acredite. Isso aqui é fichinha comparado a algumas situações. O que ele cuidadosamente não contou a Mariana, não podia contar a ninguém, era que cada humilhação sofrida, cada tarefa impossível atribuída, cada comentário maldoso e cada abuso de poder estava sendo meticulosamente catalogado e documentado em sua memória fotográfica. Diego observava absolutamente tudo com atenção cirúrgica, como Rodrigo tratava diferentes subordinados, como tomava decisões técnicas importantes, como usava politicamente sua posição privilegiada de poder, como manipulava pessoas. Era uma masterclass involuntária e valiosa sobre como definitivamente não liderar uma equipe ou gerenciar pessoas. À noite, no silêncio do seu apartamento modesto mas organizado, Diego fazia relatórios extremamente detalhados dessas experiências diárias, documentando tudo com precisão quase científica, e enviando-os discretamente para seu pai através de um e-mail pessoal criptografado que haviam criado especificamente para isso. Ricardo Silveira lia cada palavra com crescente preocupação, indignação e decepção profunda sobre o que seu sobrinho havia se tornado sob a influência de privilégio desmedido. 3 semanas após sua chegada traumática à empresa, a Silveira Enterprises lançou oficialmente uma competição interna ambiciosa, um grande concurso de inovação aberto democraticamente a absolutamente todos os funcionários, desde executivos seniores até estagiários temporários. O desafio proposto era intelectualmente estimulante: desenvolver e propor soluções criativas e viáveis para otimizar significativamente a complexa cadeia de suprimentos da empresa, que vinha consistentemente enfrentando problemas sérios de eficiência operacional e custos progressivamente elevados que impactavam as margens. O prêmio era genuinamente substancial e atrativo: R$ 50 mil em dinheiro, reconhecimento público formal em cerimônia, publicação na revista interna da empresa, e principalmente a possibilidade concreta de implementar o projeto vencedor com apoio direto e recursos da diretoria executiva.
Mas para Diego, o dinheiro era completamente irrelevante e secundário. Ele via claramente ali uma oportunidade de ouro para demonstrar valor real baseado em mérito, e mais importante estrategicamente, de observar como Rodrigo reagiria à competição direta. Durante semanas intensas e exaustivas, Diego trabalhou obsessivamente em segredo absoluto no projeto revolucionário. Suas noites eram inteiramente dedicadas a analisar montanhas de dados operacionais, criar modelos preditivos sofisticados usando machine learning, simular cenários, e desenvolver meticulosamente uma proposta abrangente e tecnicamente sólida. Ele usou estrategicamente todo o conhecimento acadêmico teórico que havia acumulado durante anos de estudo rigoroso, combinado inteligentemente com as observações práticas e insights que fizera trabalhando anonimamente nos bastidores da empresa real. Sua proposta final era genuinamente revolucionária e disruptiva, um sistema integrado e inteligente que combinava sofisticadamente inteligência artificial de última geração, análise avançada de Big Data em tempo real, internet das coisas para rastreamento, e parcerias estratégicas inovadoras com fornecedores locais sustentáveis cuidadosamente selecionados. Segundo seus cálculos conservadores e bem fundamentados, validados por múltiplas simulações, a implementação completa poderia realisticamente reduzir custos operacionais em até 30% e diminuir significativamente o tempo médio de entrega em impressionantes 40%, além de reduzir desperdícios e pegada de carbono. Você realmente vai participar do concurso? Mariana perguntou surpresa, quando acidentalmente viu Diego finalizando cuidadosamente os últimos slides da apresentação durante o curto horário de almoço, aproveitando cada minuto disponível. Vou tentar, sim. Acho que tenho uma proposta sólida para apresentar, ele respondeu com modéstia genuína, mas com confiança tranquila nos olhos. Tome cuidado, Diego. O Rodrigo também está preparando uma proposta e levando isso extremamente a sério. Ele anda dizendo abertamente nos corredores, para quem quiser ouvir, que o prêmio já é praticamente dele, que nenhum funcionário comum ou estagiário de meia tigela tem a visão estratégica sofisticada ou a experiência executiva necessária para competir minimamente com sua bagagem profissional e conhecimento privilegiado do negócio. Diego sorriu enigmaticamente, salvando o arquivo. Bem, que vença honestamente o melhor projeto então. Deixa a meritocracia funcionar. Na sexta-feira da quarta semana, exatamente às 23h47 depois de revisar tudo mais uma vez, ele finalmente submeteu sua proposta completa ao sistema online. O e-mail automático de confirmação chegou imediatamente. Projeto recebido com sucesso. Proposta #147, Diego Santos, otimização integrada e sustentável de cadeia de suprimentos. Ele finalmente respirou aliviado e foi dormir. Na segunda-feira seguinte à submissão, Diego chegou pontualmente ao escritório às 7h45 da manhã e imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Encontrou sua pequena estação de trabalho completamente vandalizada e desorganizada de forma obviamente intencional. Papéis importantes espalhados deliberadamente pelo chão sujo, documentos confidenciais amassados e alguns até rasgados, sua cadeira quebrada, e seu computador simplesmente não ligava de jeito nenhum apesar de estar conectado. Quando finalmente conseguiu acesso desesperado ao sistema através de outro terminal disponível no andar, descobriu chocado que absolutamente todos os seus arquivos de backup local, projetos pessoais e documentos de trabalho haviam sido misteriosamente deletados sem deixar rastro. Opa, tendo problemas técnicos logo de manhã. Rodrigo perguntou com um sorriso abertamente malicioso e olhos brilhando de satisfação, passando casualmente pela sala exatamente naquele momento. Que pena mesmo, que azar terrível. Espero sinceramente que você tenha tido o bom senso de fazer backup externo do seu trabalhinho amador para o concurso. Seria absolutamente terrível e devastador perder tudo assim de repente, não concorda? Diego sentiu o sangue ferver violentamente nas veias, a raiva subindo como lava, mas respirou fundo controlando-se e manteve a voz estrategicamente calma e profissional. Está tudo perfeitamente seguro e protegido, senhor. Absolutamente nada importante foi perdido definitivamente. Obrigado pela preocupação. A verdade reconfortante é que Diego havia sido extremamente cuidadoso e precavido o suficiente para manter múltiplas cópias redundantes na nuvem criptografada, em servidores diferentes, e em um pendrive físico que carregava religiosamente sempre consigo no bolso. Anos observando seu pai lidar inteligentemente com sabotagens corporativas sutis, traições de sócios e espionagem industrial haviam lhe ensinado dolorosamente a ser paranoico e meticulosamente precavido em ambientes competitivos.
Durante aquela semana tensa e carregada, as humilhações públicas intensificaram dramaticamente. Rodrigo parecia absolutamente determinado e focado a quebrar Diego psicologicamente, emocionalmente e profissionalmente antes do anúncio crucial dos finalistas do concurso que aconteceria na sexta-feira. Finalmente chegou o dia. A sala de conferências ampla do 15º andar estava completamente lotada quando o diretor sênior de inovação, Carlos Mendonça, homem respeitado de 50 anos, subiu solenemente ao palco para anunciar oficialmente os 10 finalistas selecionados do concurso. A tensão psicológica era absolutamente palpável no ar. Mais de 230 propostas haviam sido submetidas por funcionários de todos os níveis, e apenas 10 passariam rigorosamente para a fase final decisiva, onde apresentariam detalhadamente pessoalmente para um comitê de avaliação que incluiria o próprio CEO Ricardo Silveira. Rodrigo estava estrategicamente sentado na primeira fileira central, praticamente radiante de autoconfiança arrogante, acenando superiormente para conhecidos e já mentalmente ensaiando seu discurso de vitória inevitável que havia preparado. Diego estava discretamente lá atrás, virtualmente invisível, cercado silenciosamente por outros estagiários nervosos e funcionários juniores esperançosos. Sem mais delongas desnecessárias, Carlos começou profissionalmente. Aqui estão nossos 10 finalistas oficiais, que apresento em ordem estritamente alfabética. Os primeiros nomes foram sendo anunciados metodicamente. Gerentes seniores experientes, diretores de departamento estabelecidos, um consultor externo renomado, uma engenheira sênior. Rodrigo esperava ansiosamente ouvir seu nome a qualquer momento, endireitando a gravata cara, preparando-se mentalmente para levantar graciosamente e cumprimentar a plateia com falsa modéstia. Rodrigo Mendes Silveira, gerência sênior de desenvolvimento de produtos, finalmente Carlos anunciou. Aplausos educados e obrigatórios ecoaram mecanicamente pela sala. Rodrigo levantou-se teatralmente, acenando como se estivesse recebendo um Oscar, absorvendo a atenção. E nossos 2 últimos finalistas, igualmente meritórios, Carlos continuou calmamente, consultando suas anotações finais. Paula Andrade, especialista do Departamento de Logística Internacional. Um único nome restava. Diego sentiu seu coração acelerar intensamente, tamborilar contra as costelas. E Diego Santos, estagiário do Programa de Desenvolvimento. O silêncio chocado que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor e constrangedor. Literalmente 200 cabeças viraram simultaneamente para trás, procurando visual e freneticamente o estagiário desconhecido que havia conseguido o aparentemente impossível. Mariana explodiu em aplausos entusiasmados e genuínos ao lado de Diego, seguida gradualmente por outros colegas autenticamente impressionados e alguns até emocionados. O rosto de Rodrigo passou por uma sequência quase cômica de cores: branco cadavérico de choque, vermelho tomate de raiva, roxo berinjela de indignação absoluta. Ele girou violentamente para olhar Diego com uma expressão de puro ódio não filtrado. Isso é um absurdo inaceitável. Uma piada de extremo mau gosto. Rodrigo vociferou em voz alta e descontrolada o suficiente para que metade do auditório ouvisse perfeitamente. Ele estava de pé, vermelho, apontando acusadoramente. Deve ter havido algum erro grotesco no processo de seleção. Um estagiário? Impossível. Ele obviamente plagiou descaradamente de algum lugar, copiou algum trabalho acadêmico. Exijo uma investigação imediata e completa. Carlos Mendonça, sempre profissional e controlado, ajustou os óculos e respondeu firmemente do palco, sua voz amplificada ecoando: Senhor Mendes, posso assegurar categoricamente a todos os presentes que todas as 230 propostas foram extremamente e rigorosamente verificadas quanto à originalidade através de software especializado de detecção de plágio. O projeto do Sr. Santos foi considerado não apenas original, mas particularmente inovador, tecnicamente viável e estrategicamente alinhado pela comissão de avaliação inicial composta por 5 especialistas externos independentes. Aliás, para ser completamente transparente, recebeu uma das 3 pontuações absolutas mais altas de todo o concurso. Diego levantou-se discretamente e caminhou com dignidade em direção ao palco para receber seu certificado oficial de finalista sob aplausos crescentes. Ao passar necessariamente por Rodrigo, ouviu perfeitamente o sussurro venenoso e ameaçador: aproveite bem seu momento ridículo de glória, estagiário de merda. Porque quando essa palhaçada toda acabar e a realidade voltar, vou garantir pessoalmente que você nunca, mas nunca mais trabalhe em nenhuma empresa minimamente decente ou respeitável desta cidade ou deste país.
Vou destruir sua carreira antes mesmo de começar. É uma promessa. Os dias seguintes foram uma preparação intensa. Diego refinava obsessivamente sua apresentação, antecipava perguntas difíceis, ensaiava transições. Rodrigo, por outro lado, estava visivelmente descompensado, fazendo campanha agressiva nos bastidores, lembrando explicitamente a todos de sua relação sanguínea privilegiada com o fundador. O dia da apresentação final chegou finalmente. Uma terça-feira nublada que parecia combinar perfeitamente com a tensão elétrica no ar. O auditório principal estava preparado como jamais. Projetores 4K de última geração, sistema de som impecável digno de cinema, iluminação profissional, e uma imponente mesa de jurados que incluía Ricardo Silveira sentado centralmente, ladeado simetricamente por 8 diretores e executivos seniores da mais alta hierarquia. Diego era o sétimo a apresentar na ordem do dia. Ele havia assistido atentamente às 6 apresentações anteriores, todas indiscutivelmente competentes, tecnicamente sólidas, profissionalmente polidas, seguras. Rodrigo seria o 8º apresentador, e estava visivelmente ansioso, suando apesar do ar-condicionado potente. Senhoras e senhores distinguidos, membros do comitê, Diego começou, sua voz firme e clara apesar dos nervos que sentiu inicialmente. Minha proposta é aparentemente simples em seu conceito filosófico central, mas profundamente transformadora em sua execução prática. Repensar fundamentalmente e corajosamente como gerenciamos nossa cadeia de suprimentos, não através de melhorias incrementais conservadoras, mas através de revolução inteligente e sustentável baseada em dados. Durante 25 minutos intensos e magistrais, ele apresentou fluidamente dados impressionantes, gráficos dinâmicos, simulações tridimensionais, estudos de caso comparativos, análises de viabilidade. Sua proposta não era meramente teórica ou acadêmica, ele havia meticulosamente identificado fornecedores específicos reais, calculado economias exatas com múltiplas variáveis, mapeado detalhadamente riscos potenciais e suas contingências correspondentes, projetado cronogramas de implementação faseada. Era inequivocamente o trabalho profundo de alguém que havia realmente mergulhado genuinamente nos problemas concretos da empresa. As perguntas dos jurados foram implacavelmente difíceis, altamente técnicas, intelectualmente desafiadoras. Diego respondeu a cada uma com precisão cirúrgica e honestidade, às vezes humildemente admitindo limitações ou áreas que precisavam mais pesquisa, mas sempre apresentando imediatamente soluções alternativas viáveis ou caminhos de investigação. Ricardo Silveira permaneceu estrategicamente impassível durante toda a apresentação, fazendo anotações discretas, mas seus olhos brilhavam inconfundivelmente com orgulho paterno mal disfarçado que tentava controlar. Quando Diego terminou e agradeceu, houve um momento longo de silêncio reflexivo seguido por aplausos genuínos e entusiasmados. Até alguns dos executivos notoriamente mais céticos e críticos pareciam visivelmente impressionados, trocando olhares significativos. Então chegou inevitavelmente a vez de Rodrigo. Ele subiu ao palco cambaleando ligeiramente de nervosismo, ajustando o microfone desnecessariamente, pigarreando. Sua apresentação era visualmente polida e profissionalmente formatada, mas essencialmente conservadora e sem brilho, melhorias incrementais previsíveis, sem riscos calculados, sem inovação disruptiva real. Era exatamente o tipo de proposta segura que manteria as coisas praticamente como estavam, apenas marginalmente mais eficientes, sem transformação verdadeira. A semana seguinte às apresentações foi de expectativa excruciante. Rumores circulavam freneticamente pelos corredores sobre qual projeto seria escolhido. Rodrigo andava pelo escritório com uma confiança forçada e artificial, mas seu olhar tinha algo de desesperado, como um jogador que apostou tudo e começava a duvidar. Diego mantinha-se discreto e focado no trabalho diário, apesar da ansiedade que secretamente sentia. Na sexta-feira, um e-mail corporativo urgente foi enviado para toda a empresa, reunião geral obrigatória, anúncio do vencedor do concurso de inovação, auditório principal, 16 horas, presença do CEO Ricardo Silveira. O auditório estava absolutamente lotado quando Diego chegou. Funcionários de todos os departamentos se aglomeravam, curiosos. Rodrigo estava na segunda fileira, cercado de bajuladores que garantiam que ele era o óbvio vencedor. Diego ficou em pé no fundo, próximo à saída. Ricardo Silveira subiu ao palco com sua presença imponente e característica. Aos 62 anos, ainda mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que haviam construído um império.
Ele ajustou o microfone e olhou calmamente para a multidão. Boa tarde a todos. Antes de anunciarmos o vencedor, quero parabenizar os 10 finalistas pela qualidade excepcional dos projetos apresentados. Foi uma decisão extremamente difícil, começou Ricardo. Este concurso revelou talentos impressionantes em nossa empresa e propostas que realmente podem transformar nosso futuro. Ele fez uma pausa dramática, olhando suas anotações. O projeto vencedor demonstrou não apenas inovação técnica, mas uma compreensão profunda dos nossos desafios reais, viabilidade econômica comprovada, sustentabilidade e, principalmente, foi desenvolvido com paixão genuína por melhorar nossa empresa. O vencedor é... Rodrigo já começava a se levantar, sorriso vitorioso se formando. Diego Santos, com o projeto Otimização Integrada e Sustentável de Cadeia de Suprimentos. O auditório explodiu em aplausos surpreendidos. Rodrigo congelou meio levantado, seu rosto passando por todas as cores do espectro emocional. Diego estava em choque genuíno, sendo empurrado gentilmente por colegas em direção ao palco. Isso é ridículo! Inaceitável! Rodrigo gritou subitamente, silenciando o auditório. Ele é apenas um estagiário incompetente. Eu sou gerente sênior, sou família. Sou sobrinho do senhor, tio Ricardo. Como pode me humilhar assim na frente de toda a empresa? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo olhou para Rodrigo com uma expressão de profunda decepção e frieza que Diego nunca havia visto no rosto do pai. Senhor Mendes, Ricardo disse formalmente, sua voz cortando o ar como lâmina afiada, o projeto foi escolhido exclusivamente por mérito técnico e potencial de impacto. Ser membro da família não garante vitórias automáticas. Aliás, deveria inspirar padrões ainda mais altos de comportamento e competência. Mas ele é um ninguém. Veio de uma federal de terceira categoria. Não tem experiência, não tem conexões, não tem nada. Rodrigo estava descontrolado agora, anos de privilégios sendo desafiados publicamente. E eu tenho sido humilhado constantemente. Primeiro ele passa para os finalistas, agora isso. É uma conspiração contra mim. Senhor Mendes, está dispensado pelo resto do dia. Acalme-se e nos veremos na segunda-feira no meu escritório, Ricardo disse firmemente. Não. Quero respostas agora, Rodrigo bradou, subindo ao palco agressivamente. Esse estagiário miserável não merece nada. Passei os últimos 2 meses treinando ele, fazendo dele um profissional, e é assim que sou recompensado. Deixando um subordinado me derrotar? Ricardo respirou fundo, e algo mudou em sua expressão. Ele olhou para Diego, que estava ao lado do palco, e fez um gesto sutil. Diego entendeu. Era a hora. Rodrigo, Ricardo disse calmamente, você não estava treinando ele. Pelos relatórios que recebi, você passou 2 meses humilhando sistematicamente, sobrecarregando com tarefas impossíveis, fazendo comentários discriminatórios sobre sua origem e educação, e tentando sabotá-lo de todas as formas possíveis. Relatórios. Que relatórios? Rodrigo pareceu genuinamente confuso. Relatórios detalhados que eu recebi semanalmente sobre seu comportamento abusivo, sua liderança tóxica, sua arrogância e seu uso indevido de sua posição familiar para intimidar funcionários, Ricardo continuou, sua voz ficando mais dura. Relatórios que documentam assédio moral, discriminação e criação de um ambiente de trabalho hostil. Quem ousaria? Foi esse estagiário. Ele está mentindo. Inventando coisas. Rodrigo estava desesperado agora. Não são mentiras quando há testemunhas, e-mails, gravações de reuniões e documentação extensa, Ricardo retrucou. Mas o mais importante, Rodrigo, é que você acabou de provar tudo o que foi relatado. Sua reação neste momento, na frente de centenas de colegas, demonstra exatamente o tipo de pessoa que você se tornou. Ricardo então se virou para Diego e estendeu a mão calorosamente. Diego Santos, ou devo dizer, Diego Santos Silveira. Meu filho. O auditório explodiu em choque coletivo. Gás audíveis, pessoas levantando de suas cadeiras. Rodrigo ficou pálido como papel, cambaleando. O quê? Foi tudo que conseguiu dizer. Durante os últimos 2 meses, meu filho trabalhou como estagiário nesta empresa usando o sobrenome da mãe, sem privilégios, sem tratamento especial, para aprender o negócio de verdade, do chão de fábrica. E você, meu sobrinho, que deveria dar exemplo de liderança e valores familiares,
o tratou como lixo. Ricardo Silveira continuou, sua voz ecoando com autoridade inquestionável pelo auditório completamente silencioso. Diego não estava apenas fazendo estágio, Rodrigo. Ele estava se preparando para eventualmente assumir responsabilidades significativas nesta empresa. E mais importante, estava aprendendo sobre as pessoas que trabalham aqui, seus desafios, suas frustrações, como são tratadas por suas lideranças. Diego subiu completamente ao palco agora, posicionando-se ao lado do pai. Rodrigo estava visivelmente tremendo, a realidade devastadora da situação finalmente penetrando sua consciência arrogante. Durante esses 2 meses, Diego falou pela primeira vez, sua voz surpreendentemente calma. Aprendi muito sobre esta empresa. Conheci pessoas incríveis como Mariana, Pedro e dezenas de outros que trabalham duro todos os dias. Mas também descobri que existem líderes que usam poder para humilhar, que discriminam baseado em origem social, que criam ambientes tóxicos. Ele olhou diretamente para Rodrigo. Você me chamou de incompetente, de pobre, de medíocre. Disse que pessoas como eu existem apenas para fazer o trabalho que pessoas como você não querem fazer. Você sabotou meu computador, destruiu meu trabalho, ameaçou destruir minha carreira. E tudo isso porque se sentia ameaçado por um simples estagiário. Eu não sabia. Rodrigo tentou se defender pateticamente. Exatamente, Ricardo interrompeu cortante. Você não sabia quem ele era. E isso é precisamente o ponto. Você o tratou horrivelmente porque achou que podia, porque ele não tinha poder, porque você o considerava inferior. Quantos outros funcionários você tratou assim ao longo dos anos? Quantas pessoas você humilhou, quantos talentos você suprimiu? Ricardo se virou para o auditório. Esta empresa foi construída sobre valores de respeito, meritocracia e excelência. Não sobre nepotismo, arrogância ou abuso de poder. Diego venceu este concurso por mérito puro. Seu projeto foi avaliado cegamente por um painel externo que não tinha ideia de quem era o autor. E foi escolhido porque era simplesmente o melhor. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Rodrigo Mendes Silveira, efetivo imediatamente. Você está suspenso por tempo indeterminado enquanto o Departamento de Recursos Humanos conduz uma investigação formal sobre múltiplas denúncias de assédio moral e discriminação. Dependendo dos resultados, seu emprego nesta empresa será reavaliado. Tio Ricardo, por favor, Rodrigo implorou, lágrimas de humilhação e medo começando a formar. Não sou seu tio neste momento. Sou o CEO desta empresa, responsável por garantir um ambiente de trabalho justo e respeitoso para todos os nossos funcionários. Segurança, por favor, escolte o Sr. Mendes para fora do edifício. 2 seguranças aproximaram-se profissionalmente. Rodrigo, completamente derrotado e humilhado, foi escoltado em silêncio pelo corredor central do auditório enquanto centenas de olhos observavam. Alguns com satisfação, outros com pena, mas todos em completo choque. Quando as portas se fecharam, Ricardo voltou-se para o auditório. Deixem-me ser absolutamente claro com todos vocês. O que aconteceu aqui hoje não foi uma armadilha ou pegadinha cruel. Foi uma lição dolorosa mas necessária. Tolerância zero para discriminação, assédio ou abuso de poder não são apenas palavras bonitas em nosso manual. São princípios inegociáveis. Ele colocou a mão no ombro de Diego com orgulho paterno visível. Meu filho poderia ter revelado sua identidade no primeiro dia, poderia ter usado seu sobrenome e posição para evitar todo o sofrimento que passou. Mas ele escolheu o caminho difícil porque quis entender verdadeiramente como é trabalhar nesta empresa sem privilégios. E o que ele descobriu me preocupa profundamente. Diego pegou o microfone novamente. Quero deixar claro que não guardo rancor pessoal contra Rodrigo. Ele é produto de um sistema que o deixou acreditar que nascimento e conexões importam mais que caráter e competência. Mas esse sistema precisa mudar. Se um dia eu tiver responsabilidades de liderança aqui, prometo que será baseado em criar uma cultura onde todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, independente de origem. Aplausos genuínos e prolongados explodiram pelo auditório. Mariana estava chorando abertamente de emoção. Pedro e outros colegas que haviam apoiado Diego discretamente estavam de pé, aplaudindo entusiasticamente. Ricardo concluiu: o projeto de Diego será implementado com orçamento completo e uma equipe dedicada. Além disso,
Estamos criando um novo programa de desenvolvimento de liderança focado em valores, empatia e gestão inclusiva. Porque habilidades técnicas podem ser ensinadas, mas caráter deve ser construído. Esta empresa merece líderes que inspirem, não que aterrorizem. Nos meses seguintes, mudanças profundas ocorreram na Silveira Enterprises. A investigação sobre Rodrigo revelou um padrão sistemático de comportamento abusivo ao longo de anos, resultando em seu desligamento definitivo. Dezenas de funcionários que haviam sofrido em silêncio finalmente tiveram coragem de compartilhar suas experiências. O projeto de Diego foi implementado com sucesso espetacular, superando até as projeções otimistas. A economia de custos atingiu 34% no primeiro ano, e o tempo de entrega foi reduzido em 42%. Mas mais importante que os números, foi o impacto cultural. Diego completou sua graduação com honras e começou oficialmente na empresa, não como herdeiro privilegiado, mas como gerente de projetos especiais, cargo que conquistou por mérito demonstrado. Ele recusou qualquer escritório executivo, preferindo trabalhar no mesmo andar da equipe de desenvolvimento. Mariana foi promovida a diretora de cultura organizacional, liderando iniciativas de inclusão e bem-estar. Pedro tornou-se líder técnico de um time de inovação. Vários funcionários que haviam sido suprimidos sob liderança tóxica de Rodrigo floresceram quando finalmente tiveram oportunidades justas. Um ano depois do incidente, Diego estava na copa fazendo café quando um novo estagiário entrou nervosamente. Com licença, senhor Silveira, posso fazer uma pergunta? Me chame de Diego. E claro, pergunte o que quiser, ele respondeu calorosamente. É verdade a história que você trabalhou como estagiário disfarçado? O jovem perguntou timidamente. Diego sorriu. É verdade sim. Foi uma das experiências mais difíceis e valiosas da minha vida. Aprendi que títulos e sobrenomes não definem caráter. Trabalho duro, integridade e como você trata pessoas quando ninguém está olhando, isso sim define quem você realmente é. Tenho medo de não ser bom o suficiente aqui, o estagiário confessou. Venho de uma universidade pequena, minha família não tem conexões. Diego colocou a mão no ombro do jovem. Sua origem não determina seu destino. Seu esforço, sua ética e sua vontade de aprender, sim. Nesta empresa, sob esta liderança, você será julgado pelo seu trabalho e caráter, nada mais. Prometo. Enquanto voltava para sua mesa, Diego passou pelo corredor onde havia uma foto emoldurada na parede, a equipe comemorando a implementação bem-sucedida de seu projeto. Ele estava no centro, cercado por colegas sorridentes. Não havia hierarquia visível na foto, apenas pessoas que haviam trabalhado juntas por algo maior. Seu telefone vibrou. Mensagem de Ricardo. Reunião da diretoria em 20 minutos. Vamos discutir expansão internacional. Quero sua opinião. Diego sorriu. Não porque estava sendo incluído em decisões estratégicas importantes, mas porque sabia que tinha conquistado aquele lugar. Cada humilhação sofrida, cada noite trabalhando até tarde, cada momento de dúvida, tudo havia valido a pena. Porque no final, ele não havia apenas provado que era digno de eventualmente liderar a empresa de seu pai. Ele havia provado algo muito mais importante, que verdadeira liderança não vem de sobrenomes ou privilégios, mas de empatia, resiliência e compromisso inabalável em tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. E essa lição, aprendida da forma mais difícil possível, moldaria não apenas seu futuro, mas o futuro de todos que trabalhariam na Silveira Enterprises nas décadas seguintes. A história do estagiário que era filho do dono tornou-se lendária na empresa, contada e recontada para cada nova geração de funcionários, não como conto de vingança ou pegadinha cruel, mas como poderoso lembrete de que em uma organização verdadeiramente ética, caráter sempre triunfa sobre privilégio, e mérito sempre supera nascimento.